Então, meu povo lindo, como é que vocês estão? Esses dias eu tava pensando em que série, em que filme dessa vez eu ia correlacionar com a psicologia. Veio bem a calhar que a Netflix recentemente lançou Wandinha, que é uma série que eu achei interessante em alguns aspectos e em outros nem tanto. Mas a gente vai focar na parte boa, né? Vamos lá. Netflix acertou de novo, novamente, mais uma vez, na maneira que ela fez essa construção cinematográfica. Quando eles colocaram Tim Burton para dirigir os 4 primeiros capítulos, os 4 primeiros episódios, ele fez um trabalho monstruoso, maravilhoso. Tim Burton é um gênio, né, do terror, ainda mais esse terror infanto-juvenil, onde tem uma pitada de sordidez, de sarcasmo, muito característico da Wandinha. Ele foi muito fino na construção e no desenvolvimento desses personagens, não só com essa desenvoltura, essa interação que a Wandinha tem com os demais personagens, a maneira que ela se coloca, porém também com as muitas referências que tem dentro, desde Carol a Estranha, Edgar Allan Poe e as músicas maravilhosas. Mas não é muito bem disso que eu quero falar. Assistindo a série, teve um episódio que me chamou bastante atenção. Coincidentemente, o primeiro episódio que o Burton não dirige, que é o episódio 5. Nesse episódio, a gente se depara com uma reunião de pais. Se a Mortiça e o Gomes já são personagens que, a uma análise mais superficial, destoam de uma realidade, ou pelo menos do normal, do padrão, ao longo da série, ou pelo menos ao longo desse episódio, a gente começa a perceber, identificar alguns traços de personalidade, alguns traços de caráter em alguns outros personagens. É o que acontece com a mãe do Eugênio e com a mãe da Bianca, especificamente. E é sobre esses dois pontos que eu quero falar hoje. Ou melhor dizendo, sobre essas duas funções maternas que se colocam em sentidos opostos, mais ou menos desse jeito. Na psicanálise, a gente não fala de maternidade ou paternidade, a gente fala de função materna, função paterna. Entendendo que essa função ela pode ser tomada, pode ser delegada, não ao genitor, não a quem pariu, a quem fez, mas as pessoas que estão ali arredomando essa criança, né, que estão dando suporte para essa criança se desenvolver. Entendendo que a gente, quando nasce, depende desses cuidadores, é de se imaginar que a influência que ele tem na nossa constituição da personalidade, da maneira que a gente se relaciona com o mundo, é muito forte. Eu ousaria dizer que elas delimitam se a gente vai se dar bem na vida ou não. Eu quero começar pela parte boa, né? Que são as duas mães do Eugênio. Eugênio é o rapazinho das abelhas. Nesse episódio, especificamente, acontece uma situação com o Eugênio e as mães dele chegam para ver como é que ele tá. A princípio, a gente imagina que essas mães, além de ser um casal também atípico, elas ficariam irritadas por o filho ter se acidentado, mas a coisa que se desenha não é muito bem isso, né? E no transcorrer dos episódios, até o final, a gente percebe que essas mães, elas estão numa função, elas servem a um propósito que é muito interessante ao Eugênio, né? E é por isso que a gente entende como é que ele se coloca tão afável, tão algumas vezes proativo, tão confiante. E a gente percebe isso nas piadas dele, que no roteiro parece uma coisa meio sarcástica, inocente, irônica, mas que não, faz parte da constituição dele, né? Winnicott, Donald Winnicott, é um psicanalista que ele cunhou o seguinte termo: mães suficientemente boas, que é um termo que eu gosto muito. Por quê? O Winnicott não fala de mães perfeitas, o Winnicott não fala de mães suficientemente acolhedoras, são suficientemente boas, o básico, e não é o extremo. Por que ele coloca esse termo? As mães, ela tem uma função dentro da psicanálise de delimitar algumas questões que o bebê vai levar para o resto da sua vida, né? E o Winnicott vem trazendo a teoria do amadurecimento. O teórico ele fala que a gente, enquanto sujeitos sociais, temos fases e situações que a gente tem que passar. Só que uma situação B, ela só vai ser bem experienciada, bem passada, bem vivenciada se experienciar a situação A tiver sido bem vivenciada e bem passada. E isso sucessivamente. Se eu não vivencio uma experiência B de uma forma bacana, de uma forma boa, a C e a D elas vão ser prejudicadas. E é aí que a mãe suficientemente boa, ela aparece. A mãe suficientemente boa, ela não está para amparar o bebê em tudo que ele quer. Ela está para fazer o básico e o mínimo eficientemente, para que esse bebê consiga entender que ele tem um suporte, que ele tem um apoio, que ele tem um cajado que vai sustentar ele, porém que não vai estar com ele para o resto da vida, né? É realmente esse apoio, essa sustentação. O Winnicott traz o termo holding, né? Que é justamente isso, sustentar. Imagine a seguinte situação. Imagine um bebê que ele está engatinhando
E uma mãe extremamente preocupada, mãe de primeira viagem, primeiro filho, um filho planejado, lindo, maravilhoso. E esse filho ele começa a andar. Só que quando ele começa a andar, essa mãe não deixa ele viver essa experiência. Começa a ir atrás dele, começa a segurar ele. Quando ele vai cair, ela, não faça isso. Esse bebê, ele não vai desenvolver, não vai passar por essa fase de uma maneira bacana. Porque ele vai começar a ter um medo de quase tudo. Interessante, vocês já viram alguma pessoa que tem medo de barata? Esses medos, né, que a gente tem, eles são construídos. E na grande maioria das vezes, esse medo de barata ou de insetos, ele não vem do bicho específico. Pega uma criança que nunca viu uma barata e coloca uma barata na frente dela. Ela não vai correr com medo. Ela vai tentar pegar o bichinho. A criança tem medo da reação da mãe. Ou de alguma pessoa próxima, né, que exerce uma função importante para ela, que começa a gritar uma barata, uma lagartixa. Então a criança não tem medo do objeto, tem medo da reação de quem está perto dela. Tem um livro muito bom, aliás, da Clarice Lispector, chamado Amor Segundo GH, que para quem tem medo de barata é uma maravilha. Mas voltando, essa mãe suficientemente boa, esse holding, né, essa sustentação, vai fazer com que o filho ele vá passando pelas fases da maneira que ele tem que passar. Ele vai se construindo socialmente de uma maneira saudável, sadia, ou minimamente menos doente. É o que a gente percebe nas mães do Eugênio. Tem uma cena no final que o Eugênio ele vai ajudar a Wandinha. Ele está no hospital, né? Está internado, todo dilacerado lá. E no lugar da mãe proibir ele de ir, a mãe só fala, tem cuidado. E deixa. Né? A gente vai falar, nossa, mas que mulher sem um mínimo de respeito para com o filho, de preocupação? Não. Ela confia no filho. E a mãe suficientemente boa vem nesse lugar de confiança, de entender que o filho vai conseguir fazer as coisas. E nesse caso específico da mãe do Eugênio, ela não fica parada esperando ele voltar. Ela ajuda ele. Ela liga para a polícia vai e tal. Então tem um apoio, tem uma confiança. E isso é muito bacana. Porque quando a criança ela passa por esses processos e entende que ela é sustentada, ela se coloca no mundo de uma forma muito mais interessante. Em contrapartida, a mãe da Bianca, a sereia, que aparece também no 5º episódio, é uma mãe que a gente poderia classificar como uma mãe narcisista. Freud, em 1914, escreve a Introdução ao Narcisismo. E, de uma forma muito resumida, o que é um narcisista? É aquele sujeito que ele acha que ele merece ser admirado, que ele merece ter todos os ganhos, que ele é melhor do que os outros. Uma série de fatores que permearam a vida dele, que fizeram com que ele se entendesse nesse lugar. Quando a mãe da Bianca aparece, a gente começa a perceber que ela é muito egoísta, que ela quer que a filha volte, por isso tanto é que a Bianca foge dela, né? A Bianca não tá ali na escola porque a mãe mandou. Ela tá na escola porque ela tá fugindo da mãe, porque ela não aguenta mais a mãe. E essas mães narcisistas, elas são tão presentes e tão frequentes nas nossas vidas, seja nas nossas vidas enquanto pessoas, ou seja de pessoas que a gente conhece, né? É aquela mãe que você olha pra ela e fala assim, nossa, que mulher fantástica, nossa, que mulher maravilhosa, essa mulher... Porque ela se coloca nesse lugar de ser admirada. É uma mãe que sempre trabalhou muito, que fez tudo sozinha, que criou os filhos sozinho, e não estou desmerecendo nenhuma mãe, né? Por mais que aqui a gente esteja falando sobre como essas mães interferem na vida dos filhos, a função materna é uma função de extrema dificuldade. É uma função complicada, é uma função que demanda muito da mãe. Mas a gente também não pode passar a mão em situações que vão prejudicar a criança, ou que, consequentemente, também vão prejudicar a mãe de uma forma meio que espelhada. Né? Essa mãe narcisista, ela é aquela mãe que ela nunca deixa os filhos saírem, nunca deixa os filhos sobressaírem. É sempre uma tentativa de amofiná-los. Ah, eu passei na faculdade. Ah, mas na tua idade eu já tinha passado. Ah, eu consegui um emprego. Ah, mas na tua idade eu já trabalhava em 2. Sabe? É essa mãe que ela não tem um filho como alguém social, alguém que vai viver a vida dele. É alguém que... Eu gosto muito do termo do Pondé, que ele fala que... Para a mãe narcisista, o filho é como se fosse um emprego, uma conquista, um carro. É um acessório, né? Preste bem atenção, naquela mãe que ela parece ser muito protetora, mas que na verdade ela está sabotando o filho ou a filha. Ela está segurando a evolução dessa criança. E não incomum, essa criança quando chega na adolescência, quando chega na fase adulta ou na jovem adulto, ela é extremamente insegura, ela mente, ela não sabe lidar com as coisas que acontecem. Porque ela sempre foi colocada numa situação de sombra, né? Essa mãe, ela não quer que esse filho tenha um bom desenvolvimento. E isso não é nem consciente, né? Que eu falei querer como se fosse algo de uma vontade consciente, planejada. Não, é uma construção, é um traço da personalidade.
Muitas vezes essa mãe nem sabe. Ela faz a filha se sentir mal, o filho se sentir mal, sufoca essa criança, esse adolescente, esse menino, essa menina, mas não sabe como lidar com esse comportamento porque é muito natural para ela, né? São dois extremos que aparecem na série Wandinha. E que é interessante a gente se atentar. Porque da mesma forma que essas mães interferem na vida dessa criança, essas crianças vão se desenvolver no mundo de uma forma minimamente saudável ou doentia. O Eugênio, por mais que ele tenha pouquíssimos amigos, ele é sincero, ele é de verdade. Ele se relaciona com as pessoas de um modo muito cândido, diferente da Bianca, né? Que tem uma série de problemas, como eu estava falando, tem uma série de problemas de autoconfiança, não sabe se as pessoas gostam dela por quem ela é ou porque ela é uma sereia. Isso vai mexendo na maneira que você se relaciona. E nesse inteirinho todo, quem é a Mortícia Addams, né? Em que ponto ela se enquadra? A Mortícia, pelo que a gente viu, ela tá no meio termo. Ela não é nem uma mãe ideal, né? Uma mãe que vai ali amparar toda a sua filha nessas descobertas da vida, nem uma mãe narcisista, uma mãe tóxica. Ela faz o seu melhor, o que é o tipo de mãe mais comum, eu ousaria dizer, na sociedade. Aquela mãe que tem os seus erros, né? A Mortícia omite algumas coisas da Wandinha, mas ela não chega a ser essa mãe que vai adoecer, ela não chega a ser essa mãe que vai sabotar, que vai humilhar, que vai rebaixar a filha. Você entende? E tem outro atenuante. O Gomes, que é o pai da Wandinha, ele tem uma relação muito bacana com ela. Uma relação de confiança. Tem uma conversa que eles estão tendo na cadeia que é muito bonita, né? A maneira que a Wandinha entende as coisas dele, que ele entende as coisas dela. Então, Wandinha tem um suporte familiar. O irmão, o mordomo, a mãe, o pai, o tio, a coisa. Tudo dá esse amparo, né? Esse holding coletivo para a Wandinha. Então, por mais que ela seja meio atípica, que a gente veja ela de uma forma, às vezes, disfuncional, ela parece ter um bom desenvolvimento familiar para dentro da estrutura familiar dela. Tanto que quando ela começa a se desenvolver com as pessoas, né, o lance da amizade, do desejo, do beijo, do amor, ela vai... Lógico que ela tem medo, mas ela vai. Ela não se priva disso. E mais importante, ela sabe que depende dela as coisas. Ela não fica colocando a culpa em outras pessoas, ela não fica colocando a culpa em outras situações. Tudo para ela vai resolver. O que é muito bacana porque ela tem uma autonomia, mas que também, às vezes, pode ser complicado porque ela acha que ela é independente em tudo. E ela é uma criança de 16 anos, uma adolescente de 16 anos, né? E por fim, né? Essa conversa da mãe suficientemente boa, da mãe narcisista, da mãe tóxica, é uma conversa que dá muito pano para manga, porque é o que está ao nosso redor, né? A gente cresceu com a visão de que a mãe ela é o nosso tudo, de que ela sempre vai nos apoiar, de que ela sempre vai nos ajudar. Por uma parte é verdade, as nossas mães elas têm um papel extremamente importante. Mas a gente não pode baixar os olhos para aquelas mães que estão adoecendo os filhos, que estão prejudicando os filhos, né? Na maioria das vezes, quando uma criança chega na clínica, não é o sintoma dela que tem que ser tratado. Porque a criança não tem nada, a criança, como a Hannah Arendt colocava, a criança ela vê um mundo limpa, o mundo já está acontecendo antes da criança chegar e o mundo continuará acontecendo quando essa criança, na velhice, morrer. E essa passagem, ela é permeada, ela é facilitada por essa família, por essa mãe, por esse pai. Então, se a criança chega na clínica com sintoma, esse sintoma não foi ela que trouxe quando veio. Ela desenvolveu esse sintoma, como o lance da barata, em contato com a mãe, em contato com esse cuidador, com essa função materna, paterna, com essa função de importância. A gente tem que prestar muita atenção nesses lugares que a gente se insere, nessas situações que nos acontecem, para a gente não achar que o adolescente é problemático, que a criança é problemática, sozinhas. Vamos olhar um pouquinho mais a fundo, vamos entender um pouquinho mais como é que essas coisas se desenrolam, né? E vamos ser mais empáticos com essas pessoas, né? Não estou falando das crianças, dos adolescentes, com as mães. Como eu disse, ser mãe, exercer essa função, assim como ser pai, não é algo fácil. Não demanda uma energia monstruosa, uma energia de tempo, uma energia financeira, uma energia psíquica, uma energia de desejo mesmo. É você desejar aquela criança, desejar que aquela criança seja o melhor que ela possa ser.
com ou sem você. Porque na ordem lógica e natural dos fatos, quando você não estiver mais aqui, essa criança continuará e ela precisará se virar sozinha.